Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos, em tentativas e mais tentativas, recebi algumas informações à parte sobre o envio de alguns vídeos hoje, atualmente, no próprio YouTube, aonde alguém me falou em algumas questões que estava pesquisando que hoje em algumas diretrizes do próprio YouTube, a gente tem que aparecer para que o YouTube compreenda que existe uma pessoa por trás de tudo que está ali responsável, né? Existem várias questões e várias questões. Então, numa das tentativas, tentando colocar oficialmente a reflexão do domingo da Santíssima Trindade, né, que ficou lá atrás, estamos aqui trabalhando para ver se Deus nos dá a bênção de podermos retornarmos oficialmente. No presente momento eu já enviei, e acredito eu que pelo que eu estou vendo, enviou o vídeo onde eu fiz propriamente aqui pelo celular. Eu fiz aqui pelo celular e enviei. Só que eu percebi que ao longo da reflexão ficava aparecendo todas as notificações. Eu tenho aqueles grupos de oferta, né? Vocês vão ver que vai aparecer lá em cima. Grupo da faculdade. Então fica caindo mensagem toda hora. Então está lá, né? Reflexão de Corpus Christi. E agora eu vou tentar enviar, utilizando essa tentativa de colocar um vídeo da minha cara antes e daí o vídeo da reflexão depois, para ver se dá tudo certo. Então, bora lá tentar mais uma vez. Hoje é quarta-feira, né? Amanhã já é Corpus Christi. Atualmente, 9 horas da noite, eu já tenho que voltar para a faculdade. Mas, nas tentativas, uma ideia que saiu na minha cabeça, e como eu saí da prova e vim para casa, né? Então, tentar antes de eu voltar para a faculdade. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos nós e um ótimo Corpus Christi para todos. Primeira leitura, no qual somos convidados à leitura de Êxodo, capítulo 34, versículos 4 ao 6 e do 8 ao 9, aonde Moisés sobe ao Monte Sinai, carregando 2 novas tábuas de pedra, logo após o trágico episódio em que o povo havia pecado, adorando um bezerro de ouro. E neste contexto de infidelidade humana, que Deus faz a sua mais bela autorrevelação. O Senhor desce na nuvem e proclama o seu próprio nome. Na mentalidade bíblica, o nome revela a essência da pessoa. E qual é a essência de Deus? Ó Senhor, o Senhor é um Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Né? Que bonito, não? Diante dessa magnitude de amor, Moisés cai de joelho e adora, reconhecendo que o povo é de cabeça dura. Ele não pede o afastamento de Deus, mas o oposto, caminha no nosso meio. Caminha conosco. Senhor, se é verdade que gozo do teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Deus, então, não se define pelo seu poder esmagador ou por sua justiça punitiva, mas pela sua compaixão. Ele conhece a nossa fraqueza e escolhe caminhar conosco. A Trindade começa a se revelar aqui como aliança. Um Deus que não aguenta ficar longe de seus filhos. No Salmo de hoje, aonde nós estaremos na leitura do Cântico de Daniel, né? Capítulo 3, versículos 52 a 56. A vós louvor, honra e glória eternamente. Em vez de um salmo tradicional, hoje rezamos o hino dos 3 jovens da fornalha.
extraído do livro de Daniel. É um canto de pura adoração ao Deus que habita no seu templo santo, que sonda os abismos e está sentado acima dos querubins. Toda a criação é convidada a bendizer o nome glorioso do Senhor. Na segunda leitura de hoje, na segunda carta aos Coríntios, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 11 ao 13. São Paulo que encerra a sua carta aos Coríntios, uma comunidade marcada por divisões, fofocas e disputas de ego. Nossa, que preocupante, né? Com um apelo urgente à unidade, usando a própria Trindade como modelo. Paulo pede: alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz, e o Deus do amor e da paz estará convosco. Ou seja, se a pessoa trabalha no aperfeiçoamento, se ela se encoraja mutuamente, ela vive na paz. Ela vive em paz. Deus estará com eles. Estará conosco, né? Esse que é o ponto, né? O texto que termina com uma famosa fórmula litúrgica que os sacerdotes usam na abertura de todas as missas. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Reparemos então na dinâmica do amor. O amor do Pai planeja a salvação. A graça do Filho a realiza na cruz. E a comunhão do Espírito Santo a distribui e nos une. Deus é uma comunidade de amor. Portanto, a vida cristã, vivida no isolamento, no rancor ou na divisão, é a negação do próprio Deus, em quem dizemos crer. E o Evangelho de hoje, retornando ainda a São João, capítulo 3, versículos 16 ao 18, em breve trecho do diálogo de Jesus com Nicodemos, contém o que muitos teólogos chamam de o coração do Evangelho, ou a Bíblia em miniatura. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas que tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho por obrigação, mas por um excesso de amor. E ele não enviou o Filho para salvar um grupo de perfeitos, mas para salvar o mundo, com todas as suas contradições. Um mundo que crucificou seu próprio Filho. Jesus deixa claro que o projeto original do Pai não é a condenação. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus não é um juiz de plantão, anotando os nossos erros para nos castigar. Ele é o Salvador, que estende a mão. O texto que afirma que quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O julgamento, portanto, não é uma ação arbitrária de Deus, mas o resultado das nossas próprias escolhas. Se fecharmos as janelas da alma para a luz, nós mesmos escolhemos viver na escuridão. Deus nos criou e nos deu o livre-arbítrio. Se queremos continuar com Ele ou queremos caminhar para o inferno com as nossas próprias vontades. E a reflexão que traz este Evangelho é a seguinte: a Trindade não é uma teoria para ser decifrada pela inteligência, mas uma realidade para ser acolhida pelo coração. Deus é Pai que ama, Filho que se entrega e Espírito que se une. Nós fomos criados à imagem e semelhança desta unidade divina.
E para que nós possamos bem vivermos este domingo, domingo da Santíssima Trindade, domingo que eu diria que é o domingo da unidade, né? Porque celebramos este Deus uno e trino. Primeiramente, convidando-nos a habitar no amor. E a pergunta que nos é dada: como nós temos respondido a este Deus que nos ama tanto? Olhar para a Trindade hoje deve gerar em nós uma profunda segurança. Nós não somos frutos do acaso. Nós fomos desejados por um Deus que é uma comunidade de amor. Nós também somos convidados a mudar o olhar sobre o próximo. Se Deus não veio para condenar o mundo, por que nós temos tanta facilidade em apontar o dedo e condenar as pessoas à nossa volta? Viver a fé trinitária exige aprender de Deus a linguagem da misericórdia. A nossa casa é um reflexo e deve ser um reflexo da Trindade. A Trindade é o modelo perfeito para nós, nossas famílias e nossas comunidades. Diferente em tudo, mas um só no amor e no respeito. Peçamos então ao Espírito Santo, que celebrávamos no domingo passado, em Pentecostes. Agora, domingo da Santíssima Trindade. E na quinta-feira celebraremos, agora dia 4, o Corpus Christi, o corpo de Cristo. Peçamos ao Espírito Santo a graça de curar as divisões de nossa casa. E para bem meditarmos este domingo, rezemos assim: glória ao Pai, que me criou por amor. Glória ao Filho, que me resgatou com o seu sangue. Glória ao Espírito Santo, que me santifica e habita no meu coração. Ó Santíssima Trindade, único Deus, fazei da minha vida um reflexo da vossa comunhão. Livrai-me do julgamento e da divisão. E ajudai-me a caminhar no meio dos meus irmãos, espalhando a vossa paz e a vossa misericórdia. Glória ao Pai, que me criou por amor. Glória ao Filho, que me resgatou com o seu sangue. Glória ao Espírito Santo, que me santifica e habita no meu coração. Ó Santíssima Trindade, único Deus, fazei da minha vida um reflexo da vossa comunhão. Livrai-me do julgamento e da divisão, e ajudai-me a caminhar no meio dos meus irmãos, espalhando a vossa paz e a vossa misericórdia. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Vou pegar aqui o livrinho, né? Santíssima Trindade. Nossa, aqui tá tão vazio, que tristeza. Bom, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E que, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe, de todos os santos e santas, o Deus de misericórdia, na sua unidade santíssima, possa nos abençoar, nos dar a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, um abençoado domingo. Nós nos encontramos amanhã, segunda-feira. Glorifiquemos a Deus com nossas vidas, permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. E até amanhã.